O senhor tinha 300, cara, mas ele pegava aquele grupo pequeno dele e falava assim, ó, pessoal, eu quero que você ande no meio da Assembleia, antes de começar a Assembleia, converse com o máximo de pessoas, o que eles querem, o que eles pensam. Aí foi pensar. Mas se apresentando? Gente ou sem se apresentar? Não, sem se apresentar. Não é um papo, conversa com o pessoal. E aí, não é assim, cara, o que você acha aí? Ou então botar o ouvido na rodinha dos caras que estão conversando aqui, o que acha, aí. Então, aí o que aconteceu? A comissão de mobilização se dividiu. Uma parte achava que tinha que continuar, que entrar em greve mesmo, outra parte que não tinha condições de entrar em greve, senão entrar em greve. Você defendia que tinha que suspender, né? Tinha que aceitar aquele acordo e preparar para o próximo ano, que aquilo não era suficiente. Claro. Aí, quando o Lula, nós voltamos, ele desceu do palanque lá e falei, e aí? O pessoal tá falando? O pessoal acha que tem que ir para greve, que tal, não sei o que, tá difícil, mas tem divisão, tem pessoal que acha que não e tal, tá dividido, mas o pessoal está disposto a fazer a greve. Uma comissão de mobilização, a maioria acha que nós não temos condições de segurar. Aí tá. Que legal. Aí ele vai na Assembleia, ele propõe ele vai amassando a massa, vai até habilidade, né? ele colocar em votação e aí sim ele pede o voto de confiança. O alemãozinho faz o discurso de que é importante o sindicato, que nós não temos o sindicato, que tal, tem que usar o sindicato. Como o alemão tinha um bom discurso, os mais tinham um bom discurso, sempre eles ajudavam e falava em nome da comissão de mobilização, eles ajudavam a segurar a coisa. Então aquela decisão, a meu ver, e até hoje eu acho isso, que foi sábia, acertada, entendeu? Como foi acertada de suspender a greve e não ter feito greve. E a reunião que no retorno dos trabalhadores, quando o sindicato foi devolvido, que aparece no filme também, você estava lá dentro? Não estava, eu estava trabalhando. Dizem que foi emocionante, que ele chamou a diretoria, né? E o pessoal. Primeira vez que você vê ele chorar. Nesse dia não estava, infelizmente não estava, eu estava trabalhando. Mas é bem aquilo, a diretoria não foi assim, tirando os radicais. A diretoria não negociou, o Lula não negociou a não entrada de greve pela volta do sindicato. Eu acho que a ditadura também precisava aí de um alívio. Se houve uma iniciativa do sindicato de não entrar em greve, a ditadura acho que também deu essa possibilidade. 79 está longo e você ainda não tinha terminado de contar, eu interrompi do restaurante ali. Como é que foi o clima de montar, qual foi os critérios de contar, de formar a comissão provisória? Então, lá no restaurante, eu era muito mais assim um ativista do que uma liderança nesse processo, entendeu? Mas aí o pessoal votava, comentava, como é que foi? Então o pessoal discutia muito, eu lembro que tinha muitas reuniões paralelas com Lula, com Jacob Ittar, quem podia ser e tal. Tudo lá dentro do restaurante? Tá. Quer dizer, no restaurante, central, no restaurante já foi para selar. Bem, no restaurante foi mais uma coisa para selar aquilo que estava sendo acordado lá, entendeu? Tá. Então Mas foi um evento. Foi um evento lá no. Tinha gente do MDB, tinha gente do não. Devia ter, né? O pessoal do MDB que veio pro MDB estava lá, mas outros não. Tá. Mas os metalúrgicos. Pessoal, você lembra se a oposição sindical de São Paulo já participou? A oposição sindical de São Paulo, sua grande maioria, vai entrar no PT depois. Bem depois. Bem depois. Com exceção, Santos Dias, por exemplo, ele era muito mais favorável ao PT, a essa discussão. Mas você militou com ele na juventude? Não. Santos Dias eu conheci ele assim numa reunião, assim, por uma casa. Bom, como a gente está em 79, tô correndo um pouquinho porque estou preocupado com a câmera, porque a gente. Certo. Mas tem mais de uma hora aí. Teve apoio do Lula, do ABC para a greve de São Paulo, de 79, né? De outubro. Em 79? Como é que vocês viram aquela greve dos Santos Dias, né? Então, aquela greve lá, ela foi uma greve que
foi após a nossa, né? Quer dizer, nós fizemos uma grande greve, depois eles repetiram aquilo. Os dissídios eram datas diferentes, né? E aquela greve, acho que o grande papel que jogou para acontecer aquela greve foi a oposição de São Paulo. Porque antes daquela greve, toda a Assembleia era assim. O Joaquim montava uma equipe de segurança profissional lá na porta e deixava alguns entrar, senão controlava toda a entrada e saída do pessoal. Bate-pau. A votação era bate-pau, era uma coisa terrível. E a oposição nessa greve, pelo volume, com a greve de São Bernardo, com a coisa de São Bernardo, com o clima que estava acontecendo no país, então foi favorável para muita gente na Assembleia. E a oposição acabou, eu não participei, não vi a Assembleia, mas me contaram, a oposição acabou assumindo o comando da greve. Só que a oposição assume o comando da greve, mas não tem como se diz? Não tem oficialmente o poder de representação, de negociar, de representação. Tinha o poder de mobilização dos trabalhadores, mas não tinha o poder de estar lá na mesa, né? Oficialmente não era eles. Então foi uma greve que não teve negociação, não tinha negociação, a greve foi se esvaziando. Foi se esvaziando, né? Eu me lembro de uma assembleia que eu fui, uma assembleia que eu vi, olha assim, tá o Valdemar Rossi assim, tá todo mundo assim, entendeu? Lá em cima, sem perspectiva nenhuma, de proposta nenhuma. E o Santos já tinha morrido? E o Santos tinha morrido, entendeu? Então foi uma coisa assim, uma greve que terminou na... Baixa astral. Baixa astral, né? Mas o sindicato, lógico que nós estamos apoiando, o sindicato apoiou na época. Mas não, claro, né? E no cortejo da morte dele, você lembra de notícias? Não me recordo disso. Foi para consolação? Ok. Bom, então vamos pro Sion. Você tava lá? Tava. E o clima lá? Esse era um clima de festa, né? Delegações de todo lugar. Nossa, chegava gente de todo lugar. Você foi delegado? Não? Foi. Era tirado delegado por fábrica? É o seguinte, nós criamos o PT, ajudamos a criar o primeiro PT de São Bernardo, né? E depois, aí eu morava em Santo André. Aí eu falei, agora eu ajudei a criar o de Santo André, de São Bernardo, participei da criação do comitê ali na Praça Lauro Gomes. Aí depois eu falei, e agora? Vou criar de Santo André. Aí quem que eu vou procurar em Santo André? Cicote. Eu falei, Cicote, você é de Santo André? Eu sou de Santo André, vou criar o PT aqui, vamos lá. E aí começamos a fazer as primeiras reuniões do PT de Santo André. Aí surgiu o pessoal, o Zé Maria também, né, que era militante de Santo André. E nós começamos a organizar o PT de Santo André. Filiar pessoas, andar nos bares, de domingo, de sábado, batendo. Mas já tinha nas o de casas. São Bernardo? Já tinha, o de São Bernardo nós já tínhamos arrumado. Aí fizemos aquele trabalho de ir para os bairros, bater na porta das pessoas, pedindo liquidação. Mas isso já depois da fundação de fevereiro? Eu não sei se isso aí, eu acho que foi depois do Sião ou foi antes, hein? Eu não sei, não me lembro. Né? Que inclusive tem alguns, não sei se por norma de organização que aconteceu, mas é curioso, tem gente que é filiado antes de fevereiro, que é 1 de janeiro de 80. E o PT fundado em fevereiro, como é que não sei. Eu não sei. Pode. Que você cria um pré-partido. Eu não sei. Tinha uma comissão. Tem que estudar isso. Eu sei que eu fui da comissão provisória de Santo André, o primeiro presidente, inclusive, de Santo André. E fui do seu domicílio ainda era lá? Era Santo André. Tá. Eu fui o primeiro presidente da comissão provisória lá. Disputei numa chapa. Foi colega de Isaías? Era amigo dele? Isaías, você tinha contato com ele? Isaías Urbano, preso em 80? Isaías, deve ter sido. Ele era da COFAP. COFAP? Foi da COFAP. Possivelmente. Ali, eu me lembro, tinha o Celso Daniel, depois ele aparece, Celso Daniel. Aí, quando eu fui eleito presidente, o Celso Daniel foi eleito secretário, o Celso Daniel, né? O Cicote não era deputado ainda. Não era, 82, né? Só. Aí, então, criamos um PT em Santo André. Em 82 para o estadual, você apoiou o Cicote? Lógico, eu apoiei o Cicote. Aí, quando eu entrei para a diretoria do sindicato em 81,
Aí nós tivemos uma discussão naquele grupo, um núcleo dirigente que nós tínhamos, né, que era o Lula, esse pessoal, né? Jair, Djalma, o pessoal falou assim, bom, a gente discutiu um pouco o papel de cada um nesse processo. Aí a mim foi designado me dedicar ao sindicato e à criação da CUT. E então eu deixei meus cargos no partido, né, que deixou terminar os cargos, e me dediquei mais ao sindicato e à CUT. Mas aí tinha pessoal lá filiando, porque tinha as normas eleitorais, né? Para cumprir, né? Isso nós já tínhamos cumprido. Já estava no período que eu fiquei no PT, eu já tinha assumido já oficialmente, legalmente, como presidente, como diretório do PT. Então essa parte aí eu participei, essa parte eu organizei. E voltando para o Sion, acho que foi o próprio Perseu Abramo, né, que era jornalista na época, tem um artigo interessante dos documentos da fundação, que ele diz que tinha um certo clima entre classe média, vamos dizer assim, estudantes, intelectuais, e os obreiristas, que eles chamavam, porque acredito que a tese do Lula era deixar os cargos principais para os trabalhadores e tal. Você lembra de alguma coisa assim? Olha, eu nunca vi o Lula fazer qualquer distinção entre operários, estudantes e intelectual, assim do ponto de vista assim, de ocupar espaço, certo? Eu acho que ele nunca fez isso. E nunca falou assim, vamos apoiar tal fulano porque ele é operário, tal fulano. O Lula, acho que ele sempre assim, ele apoiou determinadas lideranças que ele achava que era importante. Ou ele isolou alguns que achava que não ia ser interessante. Por exemplo, mas assumir publicamente. Por exemplo, a chapa montada com Jair na cabeça, que substituiu toda a diretoria dele caçada, não tinha Alemão, não tinha Osmarzinho, não tinha nenhum daqueles caras que fazia grandes discursos. Os 24 diretores eram um pessoal que nunca tinha feito discurso. Qual que era a intenção dele? Renovar? Não, porque eu acho o seguinte, o Lula, ele tinha muito, eu estou agora na impressão minha, certo? Porque o Lula é gaudírio. Ele é o cara que procura ter o controle das coisas, entendeu? Então, e o Lula, ele nunca confiou no Osmarzinho, nunca confiou no Alemãozinho, né? Nunca confiou no Wagner Lino, que era um cara importante na São Bernardo. Porque, por exemplo, quando eles foram presos, foi condenado na Lei de Segurança Nacional, né? Julgado, nenhum deles queriam se entregar e ir para o julgamento. Esse pessoal, não, nossa liberdade, não, vamos lá. Entendeu? Porque o Lula não tinha clandestinidade. O alemão era do MR8, ele conta de forma até de piada essa história. Ele diz assim, tinha lá que assinar os papéis, era carnaval, eu pescando, o pessoal querendo que eu fosse lá assinar papel, vai gostar de ser preso assim. Mas aí eu fui no fim da noite. Então, mas tinha responsabilidade no não, grupo, mas ele não era o seguinte, era a pessoa seguinte. Por exemplo, o alemão na greve de 80 não podia passar um carro de polícia que ele pulava dentro. Tudo quanto que era movimento assim, ele estava lá e queria ser preso. Ele falou, alemão, tem que sair daqui, não, deixa ele ser preso. Mas assim, preso para tirar fotografia, mas não para construir um movimento. Não enfrentar um julgamento, essa coisa toda. Então eram todos assim, entendeu? Por exemplo, um dia o Lula me contou, ele falou, eu estava num restaurante outro dia aí, apareceu um senhor lá, me cumprimentar e tal, eu cumprimentei ele, estou falando desse lá atrás, hein? Ele contou essa coisa assim. Aí o cara se apresentou como o pai do Wagner Lino. O senhor Lula, eu sou o pai do Wagner Lino. O senhor é o pai dele? Eu moro por aqui. Aí ele falou assim, sabe por que esse filho de uma puta desse cara nunca me disse que tinha um pai onde morava? O cara veio na minha casa, tomou café, faz isso aqui. Por que eu tenho que abrir minha vida, minha casa, e o cara fica vivendo na clandestinidade, inclusive pra gente?
Então o Lula tinha ele tem uma coisa assim que ele é muito assim, Entendi. sabe aquela coisa de regra? Assumir movimento como irmãos, né? Uma irmandade. Então o Lula era muito isso. Então o Lula não tinha essa dissensão se o cara Wagner era operário. Era do também, não? O Wagner, acho que ele era prestista de um grupo que semeava o Prestes e tal. Então, prestista, não sabia dessa. Tinha um prestista. Tinha uma ala dentro que tinha saído do PC, sei lá, era uma coisa assim. Bom, greve de 80, aí aquelas cenas maravilhosas, né, da vida Euclides. Tem um dia que tá também no filme que o Lula fala: olha, se eu for preso, se o sindicato for interditado, vocês vão para a igreja. Foi assim mesmo? Porque é o seguinte, a preparação já era muito a igreja, a igreja era assim, a igreja desde esse período aqui, a igreja passou a ser uma referência para nós, um grande aliado. Então a igreja de São Bernardo ali foi uma grande aliada, a Diocese de Santana tinha uma orientação para apoiar, então e nesse período aqui nós ficamos na igreja, nesse período dos 40 dias, a nossa sede era dentro da igreja. Era no fundo da igreja. O fundo de greve funcionava atrás da igreja, tinha uma espécie de uma quadra de esporte. Mesmo em 79 estava proibido, mas teve o 1º de maio, mas já estava suspenso, né? Tudo lá, tudo assim. Não, mas o 1º de maio de 79, que é uma greve suspensa, vocês já fizeram a festa lá, com dominguinhos e tal. E o fundo de greve, nós já estávamos, para a greve de 80, nós já tínhamos estruturado o fundo de greve. E nos bairros também. Então já tinha forma de arrecadação de alimento, como é que funcionava, como não funcionava. E tem mais, o Lula, dentro da comissão de mobilização, ele escolheu assim, se a diretoria for presa, então quem é que vai sumir? Aí ele escolheu um grupo dos 16. Você estava? Tava, mas que não era 16, só tinha 15. Não sei quem falou 16, mas na hora ninguém contou, conferiu, entendeu? Mas ninguém sabe disso, não fala que era dos 16. Tava você, o Jair, né? Era eu, Jair, nossa, não tinha muita gente. Melão, muita gente. O Gusto não, como que é? O Queijo. O Queijo. O Camoto não sei se está, não. O Queijo. Era um grupo. Então vocês já tinham as tarefas, o que fazer? Já tinha. Então esse grupo já tinha esse grupo formado, certo? Então se a diretoria fosse presa, e aconteceu, né? A diretoria foi presa, então esse grupo começou a se articular. E a diretoria do Lula, os principais cabeças foram presos. Então, o que sobrou da diretoria ficou se disciplinando, ficaram perdidos, porque não tinham uma referência. E nós, como era um pessoal assim mais politizado ideologicamente, né? O que sobrou do Lula não era muito politizado muito ideologicamente, entendeu? Mas os que... O vice, né? O vice... O Rubão, eles não tinham poder de convencer ninguém. Era boa gente, mas não tinha. Ideologicamente era muito ruim, né? Então, esse grupo 16, ele vai criar assim acaba assumindo, assim, de fato, a direção do movimento, entendeu? Cada um com a sua tarefa e tal. Vicentinho estava nesse grupo, não? Não. Então, depois da greve... Vicentinho não estava aparecendo aí. Ele e o Marinho também não? Também não. Era assim, era militante lá de base. Jair e você são da transição. Você mais porque você pegou todo esse período. Né? Eu tinha uma formação mais ideológica, né? Por isso que a minha missão ficar no sindicato e na CUST, para apoiar o Jair, para dar essa coisa mais ideológica. E então... E que hora que por exemplo, o Vicentinho, ele vai entrar na diretoria com você como vice do Jair, né? Porque foi assim, quando termina a greve de 80, nós passamos a ter uma militância sindical na igreja. Depois nós fomos para uma outra sede e alugamos uma casa. E nessa casa nós continuamos fazendo um trabalho intenso de militância. Então muitos quadros que surgiu na greve de 80, mas que estavam lá fazendo os trabalhos lá e tal, então começa a aparecer. Certo?
E aí, Não, justo, né? Lógico. Na hora do fogo. E aí, quando para montar a chapa, o Lula falou assim: vai ter que montar a chapa. Naturalmente que Alemão, o Osmarzinho. Eles montaram uma chapa paralela para concorrer. O Batista, o Melão, tinha um grande número de pessoas que pensavam: vamos fazer parte. E o Lula começa a isolar essas pessoas, certo? E aí nós continuamos assim. E aí o Lula chama, as pessoas falam assim: nós temos que montar uma chapa. Chama a diretoria e fala assim: vocês vão montar a chapa. Vê da cada fábrica aí quais são as lideranças que vocês acham que assumem. Aí foram trazendo essas pessoas, né? Eu, por exemplo, era de uma fabriquinha em Diadema, estava numa fabriquinha pequena em Diadema. Então, se eu não tivesse uma militância antes, lá no sindicato, aquela coisa toda, eu não seria diretor, porque na minha fábrica não tinha diretor ninguém, né? E eu estava há pouco tempo na fábrica, tinha começado a entrar lá depois da greve de 80. Então, nesse período aqui é que essas pessoas passaram se conhecendo. Legal. Então, para você ter uma ideia... esse pessoal, podemos dizer que a diretoria de 81 não eram as lideranças, você falou, mas todas tinham mérito. Todas as pessoas não. Teve alguma... Porque esse método teve falhas. Tá. Então, teve pessoas que entrou na diretoria e aí, depois de virar diretor, a gente falou assim: cara, mas quem é que te apresentou aqui no sindicato? Eu vim para fulano, talvez uma reunião aqui, me chamou, eu vim, pô. Porque a gente achava que o cara não tinha nada, não tinha pensado duas coisas, né? Não ia pra fábrica, não ia lugar pra... Não, tinha uns 3 caras assim, umas 3 pessoas assim. Aí não. É cargo bom, né? Aí tinha que ter uma mulher, Ah, mas não, eu tenho uma companheira lá na Polimatic, vou trazer ela. Só um instantinho. Amor, tô entrevistando, tá bom? Beijo, tchau. Aí Manuel Anísio, que era do Lula, trouxe a Maria. Essa Maria, nossa senhora. Ele não tinha nada na cabeça. Então, da diretoria toda, você tinha pessoas que se deram um papel importante. Mas uma parte foi assim, nessa falha. Não, aí depois nós tivemos a intervenção em 83, né? Nós fomos caçados em 83. E aí, em 83, nós fizemos aquela greve, né? Foi os petroleiros que fizeram o e depois fizemos outra greve em São Bernardo, né? De solidariedade, aí fomos caçados. E teve a geral também, né? A de solidariedade. Exatamente. Foi antes aí depois nós fomos caçados, fizemos nós fomos casados porque fizemos a de solidariedade. E depois teve a geral. Aí depois teve a geral. E é interessante, uma coisa que é interessante talvez para você, é que o sindicato do Lula para a nossa diretoria há uma mudança muito grande. Por quê? Porque o Lula era o sindicato, a mobilização do sindicato se fazia na porta da fábrica, com os grandes discursos, era a presença do sindicato na porta da fábrica. Que é a linha de montagem. Dentro da fábrica você tinha o diretor do sindicato, mas não era um trabalho, ele fazia ali, era aquele diretor ali. Sindicato, não tinha uma ação dentro da fábrica, era um militante da fábrica. Quando nós assumimos, nós falamos assim: olha, nós não podemos substituir ao nível da diretoria do Lula, com essa característica de ser pessoa dentro da fábrica, no portão da fábrica. Nós vamos estar na porta da fábrica, nós não vamos mobilizar o Sabadão no portão da fábrica. E mais, veio a crise do petróleo. Em 81, demissões em massa. A crise de demissão foi um negócio terrível. Olha, tem dia que a Volkswagen manda embora 400 pessoas, 300 pessoas. Então as campanhas salariais, a categoria fez assim, em termos de mobilização. Não teve greve de 81, né? Aí o que aconteceu? Então foi assim, nós temos que mudar o perfil da militância, da diretoria. Então nós temos que se organizar dentro da fábrica. Aí que nós vamos pressionar para conquistar as comissões de fábrica. Aí nesse período nós ficamos lá 1 ano e meio, nós conquistamos comissão de fábrica na Ford, na Volkswagen, depois a Mercedes, e foi assim. E o perfil ainda hoje é esse? Hoje é muito mais. Agora com os comitês sindicais de empresa, que também foi uma coisa que eu inventei lá. Já como assessor, não como diretor, né?
Então, essa mobilização interna funciona mais de como era na porta, gritando? Muito mais. Muito mais. Você sabe, hoje a diretoria do sindicato lá é diferente dos outros sindicatos. Lá chama-se Comitê Sindical de Empresa. Todas as principais fábricas têm comitê lá dentro. E não é negociado pelo patrão. Quem inventou fui eu. Sabe por que eu inventei isso? Porque eu fui da CUT, fui secretário de Relações Internacionais. Eu conheci o movimento sindical no mundo todo. No mundo todo, não. Boa parte do mundo. Mas principalmente na Europa. E eu aprendi uma coisa dentro de uma fábrica lá na Itália. Eu fui visitar uma fábrica. Estava eu e o Mercadante, nós fomos visitar essa fábrica. Aí eu cheguei lá e quero contar como que era o Brasil. Onde? Que país? Itália. Tá. Lá no interior, lá. Aí eu cheio de certeza, né, aquele pavãozinho, né? Eu falei, não, lá no Brasil nós trabalhamos, nós somos sindicatos de fora da fábrica, portão de fábrica. Porque lá nós, de madrugada, estamos na porta da fábrica e tal, fazemos isso, e papapá. Porque lá, eu falei isso porque lá eles não iam para o sindicato não vai para porta de fábrica. Não tem isso lá. Aí uma menininha lá, que era delegada sindical lá, da comissão de fábrica, falou assim, aqui na Itália nós não somos sindicato de porta de fábrica, não. Aqui nós somos sindicato de dentro da fábrica. Como é que é isso? Como é que é? Aí eu me senti assim, né, desse tamanho assim, o pé da cadeira nem bateu no chão. Então eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que aprender isso. E quando eu voltei para o sindicato como assessor, eu desenvolvi essa ideia do sindicato dentro da fábrica. E nós começamos a fazer isso. Qual a grande mobilização desse período de referência? Assim? Obviamente não teve como a dos anos 79 e 80. Nós fizemos grande mobilização. Nós começamos a fazer o seguinte, uma outra coisa que nós aprendemos, que é assim, eu até comecei a escrever um livro sobre isso aí, depois eu parei. É assim, o que determina o sucesso de um movimento não é a greve em si, é a tática da greve. Entendeu? É como você desorganiza a produção. Porque se você, por exemplo, os bancos antes faziam meio dia de greve, criam um colapso. Hoje os bancos podem ficar uma semana, um mês, hoje não, já faz alguns anos, pode ficar parado um tempão. Tudo na internet. Funciona. Então é o seguinte, antigamente se fazia greve em uma fábrica, era um caos. Hoje as fábricas administram a greve. Aquela perda que produz. Então você tem que desorganizar a produção. E aí trabalhando é melhor, é isso? Como que nós aprendemos isso? Fizemos isso. Quando nós, nesse período difícil, que não era possível fazer greve, nós começamos tática de greve. Aí nós fizemos uma operação tartaruga, uma greve, que era o seguinte, todo mundo trabalhando, não vai perder de trabalho, mas todo mundo vai trabalhando com controle de qualidade o máximo. Você vai lixar um carro para pintar, você faz assim... E todo mundo tem que estar nesse... Aí depois você olha, está bem, dá mais uma lixadinha. Você vai apertar um parafuso, Agora, por conta da linha, todo mundo tem que estar nesse ritmo, não é isso? É lógico. Aí o que nós fizemos? Uma primeira experiência foi na fábrica de caminhões da Chrysler. Parou o chassis, começou a trabalhar assim o chassis. Que ano? Isso em 81. Aí o chassis começou a trabalhar devagarzinho, a fábrica vai parando. E assim foi salários, né? A Operação Tartaruga foi um sucesso, a fábrica teve que negociar. Porque vai parando assim, aos poucos. Então, acontece isso hoje, acontece em transporte, linha. O fulano está com... Como é que é o nome desse processo? Nós chamamos de Operação Tartaruga. Não, você ainda tem, você viajou para a Itália e você criou sistema de mobilização interna. Então eu estou falando assim, o que faz a greve, o que mobiliza a greve é você criar produção. Tá. Então eu conheci uma experiência que o pessoal começou a desmontar a fábrica. Meu Deus. Em vez de montar, desmonta. O carro aparece lá com os parafusos, o cara vai lá e desparafusa outro. Nossa, ou então eu tenho que apertar 10 parafusos, põe só 5. Quando chegava no final, tem que desmontar o carro tudo novamente, que faltou peça.
Mas aí ficava claro pro patrão que isso estava acontecendo por conta É da falta de lógico, capacitação? quando eu chegar lá no fio, vai ligar o carro não funciona. Ah, puta, não, aí vai olhar lá na ficha lá que você foi tudo. Não, tá faltando coisa. Mas não deu tempo. O carro muito rápido. Entendeu? Então você vai desorganizando a produção. E o princípio do sindicato ainda é esse. Então nós fizemos isso uma vez, depois nós fizemos uma outra que era Operação Vaca Brava, Guerra Vaca Brava, que era, você vê, nós mapeávamos a fábrica assim, ó. Essa aqui é a autopeça que produz para essa, que produz para essa, que produz para essas duas montadoras aqui, né? Então é o seguinte, a gente deixa essa aqui para e essa continua trabalhando. E essa peça aqui, que monta para essa, a gente deixa trabalhando. Mas essa que monta para essa, a gente para ela. Então essa aqui que é concorrente continua trabalhando. Ou então você para essa aqui vai parar porque não tem peça. O carro vai montar o carro, mas não tem peça, está faltando peça, vai ter que botar no pátio para esperar peça. Então quando nós fizemos, nós duramos 54 dias, e sabe o que nós conquistamos? Hoje a jornada de trabalho no Brasil é 44 horas. Nós passamos de 48 para 44 horas, primeiro vez em São Bernardo do Campo. Muito antes. Então, depois a Constituição deu as 44 horas, mas nós conquistamos primeiro em São Bernardo, depois São Paulo conquistou em São Paulo, e foi assim. Sem precisar gastar o gogó na... Então a mobilização dentro da empresa é que você pode determinar. E porque isso para fazer só depois isso, da comissão. Primeiro porque está a para fazer comissão. isso aqui, você tem que ter comando dentro da empresa. Tá, Se você tiver organização dentro da empresa, você não consegue. tá. É. Entendeu? E um debate interessante que acho que até hoje ainda tem tema, né, em relação à oposição sindical de São Paulo, porque a oposição sindical, por nunca ter conseguido tirar o Joaquinzão, né, então eles eram adeptos da comissão mais independente possível, né? Inclusive no congresso de 78 do ABC, terceiro ou quarto, não sei se você já estava participando dos congressos nessa época, tá lá no ABC de Luta, no site dos sindicatos, esse documento da moção, né, aprovada pelo... Sabe quem fez o ABCD de luta? Você. Foi eu. É um site fantástico, né? Eu todo dia... Mas só que, eu não tenho livro de cabeceira, mas site de cabeceira... Só que o ABC de luta tem um negócio. Quando eu fiz ele a primeira vez, é até triste falar isso. Eu convenci a diretoria para fazer isso. A diretoria, eu arrumei o dinheiro para pagar para fazer isso. E eu montei todo o esquema, contratamos o Museu da Pessoa para ajudar. Depoimentos, né? Mas todo aquele desenho e tal. Depois eles mudaram só a quadra. Vídeos, né? O que falta ali é a atualização. E tem muita coisa que está errada. Não foi feita revisão, não foi feita. Eu mandei, porque a diretoria não valoriza, o sindicato nunca investiu naquilo. Mas os pesquisadores gostam. Mas o pessoal o sindicato não aquilo para mim é uma tristeza. Ao invés de ser um grande orgulho, é uma tristeza. Não, e mas quando já olha muito aquilo, melhor do que qualquer experiência. Sim, tá. Porque a minha era criar um grande museu virtual. Pela referência. Não, é muito bom. Não, mas está completamente incompleto, desatualizado, tá horrível. Por exemplo, o ente da Força Sindical, não tem nem de perto aqui. Não, e eles trabalham a memória deles também. Eles investem mais em memória do que o ABC. O ABC não investe. Quem fez aquilo lá fui eu. Sabe quem arrumou a grana? Foi negociar com a empresa para financiar aquilo. Fui eu. Fui eu, cara.